Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais uma vez aqui, Marcão do Povo, seu amigo de sempre, falando sobre vários assuntos, falando sobre política, falando sobre os assuntos que são polêmicos nas redes sociais. Um abraço a vocês, antigos seguidores, aos novos seguidores, vocês que curtem, vocês que visualizam, vocês que compartilham e adicionam os vídeos aos favoritos. Sejam bem-vindos ao canal da verdade, ao canal do Marcão do Povo, né, pessoal? Bom, e por falar em verdade, vamos falar a respeito de um assunto que está polêmico nas redes sociais, que é a manifestação hoje da Avenida Paulista. A manifestação, vamos colocar em detalhes, vamos dizer em detalhes do que se trata, é, de acordo com a minha visão, do que se trata essa manifestação. Bem, pessoal, todo mundo sabe que Bolsonaro criou um legado, Bolsonaro criou uma espécie de clã que ele quer o poder a qualquer custo, a qualquer preço. E esse a qualquer custo, a qualquer preço, é o fechamento das instituições democráticas. Ele fala de uma democracia. A democracia que ele fala é a mesma da democracia de Fidel Chaves, né, de Fidel Castro, de Hugo Chaves, a mesma democracia de ditadores que não aceitam oposição, como o Putin. Não vai ter eleição, por quê? Porque o Putin elimina os seus adversários. Como aqui o poder do Bolsonaro não é tão grande, não é tão poderoso, ele não pode eliminar os opositores, os adversários, porque o que ele quer realmente, ele quer se tornar um soberano na nação. Ele quer acabar com as eleições. O primeiro passo é enganar as multidões, enganar as pessoas, falar numa democracia falsa, falar numa falsa moralidade, mas a moralidade que ele fala é de um enriquecimento imoral, de uma política imoral que ele coloca e que os apoiadores dele colocam. A ganância pelo poder, manipulando as pessoas, querendo a destruição dos, dos órgãos democráticos, a destruição do voto democrático, o seu direito de votar, do meu direito de votar. Então, o que eu quero dizer? Ficha técnica de quem vai fazer essa manifestação. Jair Messias Bolsonaro, acusado de crimes federais. Crimes federais, não são simples crimes. Uma pessoa que perdeu os direitos políticos foi acusado, perdeu os direitos políticos, nem poderia moralmente estar promovendo uma manifestação em defesa dos crimes que cometeu. Então, vocês políticos, falo diretamente a vocês políticos, falo diretamente a você, cidadão, a bandeira que você vai levar para essa manifestação, as cores que você vai usar nessa manifestação, não são as cores do país, de um Estado democrático. Um Estado democrático em que esse futuro réu, porque as acusações que tem contra ele são consistentes e são pesadas, juntamente com ele, com os militares que o apoiam, futuro réu. O que ele quer é promover a baderna. Ele quer promover a baderna de uma maneira que ele não vai atacar o Alexandre de Moraes, mas ele vai atacar os processos que ele se calou, por opção dele se calar. Se realmente, realmente se diz, quem cala consente. Ele poderia ter chegado lá,
poderia ter levado a defesa dele, feito uma defesa, levado a defesa dele, para depois ele apresentar para você que acha que ele é inocente nessa manifestação. Mas ele não vai apresentar nada. O que ele vai lá é fazer falácia. Ele vai dizer que você não tem a liberdade, que eu não tenho a liberdade democrática, democracia. Nós temos que defender o Brasil. A ditadura militar foi uma mancha. Na verdade, ela é uma mancha na nossa história, porque tem muitos políticos que ainda estão desaparecidos. Não só políticos, mas quem era contra esse crã que ele está querendo instaurar no Brasil. E outra coisa, ele é capaz de fazer criar uma organização criminosa dentro do país, em que vai dizer que é democracia, vai dizer que é a favor de eleições limpas. Para quê? Para criar um grupo, para criar um clã criminoso, para atacar o sistema eleitoral, e para atacar as autoridades constituídas do poder que pertence a nós. Nós somos povo, nós somos o povo. Somos o povo quando nós vamos nas urnas votar, porque nós temos o nosso direito. Não votar por um regime, por um sistema que é contra a Constituição brasileira. A Constituição brasileira é a nossa Bíblia maior. É a nossa Bíblia maior, a Constituição brasileira. Somos ela que temos que defender. E ele é contra, totalmente contra. Porque ele quer tomar o poder à força, ele quer tomar o poder através de golpe, fazendo reuniões, planejando terrorismo no país. Golpe e terrorismo, né? Crime contra nós. Os crimes que ele cometeu e que os apoiadores dele, os que participaram dessa tentativa de golpe cometeram, são contra nós. Então nós, independente de sermos políticos da esquerda, independente de sermos cidadão que votamos no PT, que somos do PT, nós não vamos, jamais nós vamos participar de atentados contra a pátria. E essa manifestação é mais um atentado contra a pátria. E que se você participar, levar a sua fotinha lá, você vai ser mais um integrante desse mal que surgiu antes da pandemia e que está querendo continuar. A maior praga, a maior peste não foi a pandemia, foi esse Bolsonaro e esse bolsonarismo.